Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá! Hoje a gente mergulha num tema super atual e, assim, bem complexo. A relação entre inteligência artificial, desinformação e, claro, os impactos disso na nossa democracia. A nossa conversa vai ser guiada pelas ideias do livro Inteligência Artificial e Democracia, do Jorge Guerra Pires. Isso aí. E a gente parte de um ponto que, nossa, é assustador, né? Que o livro traz citando a Maria Ressa. Hoje em dia a gente chegou num ponto que discute até fatos. É verdade, fatos deveriam ser a base, né? Mas a desinformação, ela não tenta provar o contrário com outros fatos. Ela só questiona, apela direto para o que a gente já acredita. Exatamente. Mina a confiança na própria informação, né? Sem precisar construir uma alternativa lógica, só planta a dúvida. E por que isso funciona tão bem? O livro fala muito da tal tendência de confirmação. É isso, né? Basicamente, nosso cérebro, ele gosta do que confirma o que a gente já pensa. Uma notícia falsa que bate com a minha visão de mundo, opa, parece mais verdadeira do que um fato que me desafia. Faz sentido. O autor até usa o exemplo de como o bolsonarismo questionou o golpe de 64. Segundo o livro, não foi apresentando novos documentos, mas sim reforçando uma narrativa específica para quem já tinha aquela inclinação. E isso casa direitinho com o que o Daniel Kahneman fala, né? Se a gente já acredita na conclusão, a gente tende a engolir os argumentos que levam a ela, mesmo que sejam, sei lá, meio furados. E a política, claro, explora isso. O Chomsky, citado no livro, diz que política virou basicamente propaganda. É só lembrar do escândalo da Cambridge Analytica, né? Usaram dados para direcionar a mensagem política na veia. E aí entra um ponto bem sensível que o livro aborda: a vulnerabilidade de certos grupos. Ele menciona o voto evangélico. Sim, A análise ali é que, tipo assim, mesmo que políticas de esquerda pudessem, em tese, ajudar economicamente parte desse grupo, que muitas vezes tem renda e escolaridade mais baixas, certo. a desinformação focada em pautas morais, tipo aquela história do banheiro unissexo do Lula, acaba pesando muito mais na decisão. Pois é. O livro até cita estudos mostrando que grupos evangélicos são mesmo alvos preferenciais dessas campanhas de fake news. É um direcionamento muito específico. E a inteligência artificial, então, vira o quê? Um megafone para isso tudo? Basicamente, ela aprende com a gente, com o que a gente faz online. Nossos dados são o novo petróleo, como dizem. Daí, a IA consegue criar aquelas bolhas, né? Umas realidades paralelas onde a gente só vê o que confirma o que a gente já pensa. Nossa! O livro compara com um modelo russo de propaganda, uma mangueira de incêndio de falsidades. É tanto volume, tanta coisa misturada verdade, meia-verdade, mentira pura, que confunde, sobrecarrega. Fica difícil saber em que acreditar. Mas espera aí. A IA não é só a vilã da história, certo? O livro também pondera isso. Não de forma alguma. E o autor deixa isso bem claro. A tecnologia em si, ela é neutra. A mesma IA que pode ser usada para manipular eleitor é a que recomenda filme na Netflix, ajuda a achar um tumor num exame, melhora a tradução. Entendi. A analogia da física nuclear que ele usa é boa. Serve para bomba, mas também para salvar vidas na medicina. Exato. Citando o Kasparov que o livro traz, a gente tem que se preocupar com o uso que se faz da ferramenta, a aplicação dela. Mas tem um problema aí, né? A tal da explicabilidade. Ah, sim. As caixas pretas. É um ponto-chave. A gente não sabe direito por que o algoritmo decidiu mostrar aquele vídeo para você e não o outro. E o perigo que o livro aponta é que esses algoritmos podem aprender sozinhos.
a colocar lenha na fogueira. Eles são otimizados para manter a gente engajado, conectado. E se o que engaja for o ódio, a briga? Pois é, ele pode otimizar para isso, mesmo que não seja bom para a gente, nem seja informação de qualidade. Só porque funciona para manter o usuário ali, clicando. Isso leva direto para outra briga. Moderação de conteúdo versus liberdade de expressão. Como é que faz? É o grande dilema. O livro mostra essa tensão. Como que a gente combate fake news sem cair na censura? E aí entra a diferença, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos. Certo, a questão do crime de opinião aqui. Isso, que nos Estados Unidos tem a primeira emenda, com uma proteção bem mais ampla. E essa diferença, o livro argumenta, é explorada por certos grupos, como a extrema-direita. O caso recente do Elon Musk com a justiça brasileira ilustra bem esse choque, né? Totalmente. E qual a saída, então? Ou pelo menos um caminho? A responsabilização. Accountability, né? A Maria Ressa bate muito nessa tecla. E o livro reforça. No mundo real, se você agride alguém, difama, geralmente tem consequência. Online parece terra de ninguém, às vezes. Exato. A responsabilização online ainda é muito falha. E isso permite o que a Ressa chama de massacre virtual. E o alerta é sério. Essa violência online pode, sim, virar violência física. Bom, então para a gente ir fechando essa análise baseada no Jorge Guerra Pires, o que fica é que a desinformação se aproveita de como a nossa mente funciona. A IA é essa ferramenta superpoderosa de dois gumes que tanto ajuda quanto atrapalha. Amplifica tudo, né? Exato. E que certos grupos, como os religiosos que a gente falou, podem ser mais visados. E o ambiente digital facilita criar essas bolhas, né? Essas realidades separadas. Perfeito. E para a gente pensar um pouco, né? O livro deixa essa reflexão no ar. Se a IA aprende com os dados que nós geramos... Nossos cliques, compartilhamentos... Isso. Se ela reflete e talvez até intensifica a polarização, a toxicidade que a gente vê online, qual é a nossa parte nisso tudo? Qual a nossa responsabilidade individual na hora de criar esse ambiente digital? Fica aí a pergunta. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.